Agora você vai assistir e ouvir uma mensagem que poderá mudar a sua vida. Uma produção ainda em fase de teste da Mix Player Produção, ministrando a palavra de Deus. Marcos Prudente, gravado na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, em Paraje, Pinhalito Sul, Misiones, Argentina. Senhor, todos entendem muito bem o português, porque eu entendo o espanhol, pero me custa hablar. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, olha, não vou fazer propaganda, mas eu tenho dois temas aqui. Eu tenho a mensagem: verdade vai ser derrotada por a mentira, e ansiedade, falta de confiança em Deus. Depois de eu ministrar a palavra de Deus, se você acha que deve levar o servo para ministrar ainda na sua casa em uma mensagem gravada, você vai poder comprar depois, no final do culto, apenas 15 pesos o CD. Amém? Glória a Deus. Abre as vossas Bíblias no capítulo, melhor dizendo, no número 30, versículo de número 5 do livro de Salmos. Salmos de número 30, versículo de número 5, que diz a palavra de Deus. Quando os irmãos procuram, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por ter me resgatado, lavado, purificado no sangue do seu Filho amado Jesus Cristo e me capacitado em ministrar a palavra. Conversava com a irmã que me conhece, ela disse: nossa, irmão Marcos, mais uma vez eu te via, você é humilde, chinelinha havaianas, etc. Eu quero dizer assim, eu hoje estou com um terno um pouquinho melhor, um sapato um pouco melhor, mas eu quero dizer para os irmãos, eu não esqueci a raiz da onde eu vim. Eu vim do nada. Se hoje sou alguma coisa porque Deus quer que eu seja. Sou amigo do rico que tem bastante dinheiro. Hoje ainda andei na companhia de um rapaz rico, um dos mais ricos da cidade de Barracão. Como também vou tomar café na casa do irmãozinho mais pobrezinho financeiramente dizendo. Eu não faço acepção de pessoas, irmãos. Aonde eu passo eu dou a mão para todo mundo. Só não dou a mão para aquele que não quer dar a mão para mim. Mas fora o contrário, eu dou a mão para todo mundo. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por isso, que quando eu me converti, vinha profeta e dizia: eis que falo que vai ser pregador, te levarei, te farei, e etc, tal coisa, aquela história toda de profeta. Eu nunca olhei para um profeta e disse: não, você está louco. Mas no meu coração dizia: não, você está por fora, não quero ser pregador não. Entende? Mas o problema é que não é o que nós queremos, o problema é o que Deus quer. Depois que Ele me colocou na moenda de Jeová, aí eu pude aprender de que nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém? Para não ser cansativo aos irmãos, também agradeço ao convite do irmão Alessandro. A gente esteve ministrando a palavra ali na igreja, dá para se dizer a sede, a Pentecostal de Jesus Cristo de Irigoyen, sábado. Foi uma bênção. E hoje aqui vai ser uma bênção também. Amém? Capítulo, ou melhor dizendo, número de 30, versículo 5 diz, do livro de Salmos: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Antes dos irmãos se assentar, vou ler novamente a segunda parte do versículo, que diz: o choro pode durar uma noite, vírgula, coma. Pode procurar na sua Bíblia, tem uma coma. Depois do choro pode durar uma noite, tem uma coma. Todas as versões, linguagem de hoje, espanhol, inglês, japonês, chinês, aramaico, hebraico, tem essa coma. Depois do choro pode durar uma noite, coma, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento com toda a liberdade para dar glórias a Jesus quando sentidos no coração. Que eu carrego uma coisa comigo: pela misericórdia de Deus, Ele me salvou, limpou e me regenerou, e com isso eu tenho a obrigação de abrir a minha boquinha santa, por enquanto cheia de dente, para dar glórias a Deus, sem ninguém precisar dizer assim: oh, dê glórias a Deus aí. Amém? Nada contra quem manda,
mas eu não tenho esse estilo. Então, portanto, se você sentir de dar glórias a Deus, dê glórias a Deus em nome de Jesus nessa noite. Irmãos, esse Salmo de número 30, por que eu digo número? Antes de nós falarmos número, porque todos os outros livros são capítulos. Por que Salmo tem que ser número? Porque segundo o que eu entendo e sei, Salmo é cântico de Davi, de Moisés, de Corá e outros que escreveram o livro de Salmo. Então, se nós fôssemos dizer, seria um inário. Salmos é um inário. Então, você quando diz assim, vamos cantar o hino do inário, número tal. Então, por isso que Salmos é número e não capítulo. Por isso que eu disse número ao invés de capítulo. Mas eu quero dizer que esse número 30, esse cântico de número 30, foi escrito pelo salmista Davi. E nada, ninguém melhor do que escrever: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, do que o próprio salmista Davi. Todos nós conhecemos a história do rei Davi, mas eu quero passar um pouco por cima dessa história, para que os irmãos possam entender o que Deus quer falar através dessa mensagem nessa noite para a igreja do Senhor, aqui nesse anexo, aqui nessa colônia, aqui nessa paróquia, enfim, aqui onde os irmãos estão nessa noite. O que Deus quer falar com os irmãos, é por isso que eu quero dar uma pincelada por cima da história de Davi. Todos nós sabemos que Davi era um menino, um rapaz dos seus 16, 17 anos, 18, enfim, a Bíblia não diz que idade ele tinha, mas diz que ele era jovem, e ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ali era a noite de choro de Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele chorava somente para Jesus. Ele, quando precisava matar um leão que estava por comer as ovelhas do seu pai, ele chorava, mas chorava para Jesus. Quando ele precisava matar um urso que queria comer as ovelhas do seu pai, ele chorava, mas chorava para Jesus. Quando ele precisava se alimentar e esqueciam de levar alimento para ele, ele chorava, mas chorava para Jesus. Quando precisava de fazer alguma coisa ali naquele campo, praticamente abandonado por sua família, Davi chorava, mas ele chorava para Jesus. Agora você deve pensar, no Antigo Testamento, Jesus, é claro, meus irmãos, porque lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, diz que no princípio pairava-se as nuvens sobre a terra, e Deus olhou-se para quem? Olhou-se para alguém que estava ao lado dele e disse: façamos o homem à nossa semelhança. Então, quando ele falou isso, ele estava falando para Jesus, o seu filho. Jesus existiu desde o princípio, porque lá nos evangelhos diz: no princípio era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, quando Davi chorava, ele chorava para Jesus, chorava para Deus e chorava para o Espírito Santo, porque a Trindade divina sempre existiu e sempre existirá, aqui e lá no céu onde iremos habitar. Aleluias. Aleluias. Irmãos, então Davi estava naquele cenário, naquele campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Todos nós sabemos que uma pessoa antigamente, branquelos com sardas, era uma pessoa tida como imunda, como uma pessoa diferente. Não se entendiam antigamente o porquê que vinha uma pessoa diferente. Então Davi era uma pessoa diferente. Por ele ser diferente, que os irmãos, a família, todos pegaram ele e colocaram no campo. E Davi foi para o campo, acha que ele foi reclamando, acha que ele foi murmurando, acha que ele foi querendo e xingando o seu pai. Não, Davi, ele foi para o campo e foi submisso à vontade do seu pai. E aí tinha-se um rei. Esse rei era chamado... Agora eu sempre me confundo entre Isaú e Saul, mas eu creio que Saul era o rei. Que Isaú era filho de Isaac, eu acho. Saul, enfim. Saul era rei de Israel. E o que acontece, irmãos? Esse rei, chegou uma hora que ele foi desaprovado por Deus. Chegou uma hora em que ele foi
ali condenado por Deus. Desde aquela época em que Samuel chegou e falou para Saul, dizendo: reúne-se os seus exércitos e vai à terra aonde estão os filisteus, mata todos e não deixe nada sobrando. Aí é o seguinte, Saul pegou o seu exército, chegou lá, decapitou muitos, matou outros, e o que acontece? A sua nação foi destruída. Mas de repente Saul olhou uma vaca gorda, olhou um boi gordo, olhou uma ovelha, olhou-se um rebanho e disse: opa, vamos levar esse para sacrificar a Deus. Aí chegaram-se aonde Saul reinava, a Israel. Aí Samuel olhou e disse: matou tudo, Saul? Saul disse: matei sim, e eu ouço um mugido de boi. O que é isso, Saul? Senhor, eu trouxe para sacrificar. E Samuel disse: quer mais Deus obediência ou sacrifício? E por isso Saul foi desmoralizado e destituído do reino. Aí Samuel pegou-se o seu cântaro, encheu-se de azeite e foi-se à casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel entra na porta da casa de Jessé, olha na casa de Jessé, na sala, quem sabe, e vê ali um homem bonito, formoso, forte, aparentemente pronto para a guerra. Olha outro e diz: opa, é esse. Pensa: não, vai ser esse. Aí chega nenhum e diz: é esse que eu vou derramar o azeite. Mas Deus estava dizendo para Samuel, dizendo: não, Samuel, você vê com os seus olhos e vê o físico, vê a aparência, mas eu vejo o coração. Ali estava se cessando a noite de choro do rei Davi. Davi estava na sua noite de choro e Deus estava pelejando por ele. Sabe por quê? Porque Davi, ele era submisso. Davi não chegava beiçudo em casa e dizia: pai, amanhã não vou mais cuidar dessas ovelhas. Davi não chegava no templo adorar a Deus e dizia: se não me der uma oportunidade, eu não cuido mais dessas ovelhas. Davi não chegava aonde fosse e dissesse: se não for desse jeito, eu não faço mais. Davi, ele era submisso e fazia a vontade do seu pai, cuidando as suas ovelhas. Aleluias. E Deus pelejava por ele. Deus lutava por ele. Sabe por quê? Deus, ele luta por aqueles que deixam Deus lutar por eles. Enquanto nós queremos lutar com as nossas forças, Deus não vai lutar por nós. Enquanto nós queremos pegar e fazer do nosso jeito, como fez Saul, Deus não vai lutar por nós. Deus só vai lutar por mim e por você quando nós dizermos: Deus, está em suas mãos. Deus, tome tudo por sua conta agora. Eu não coloco mais nenhuma palavra, eu não coloco meu físico e nem tampouco a minha atitude, porque eu coloquei tudo em suas mãos. Aleluias. Irmãos, e Deus estava pelejando por Davi. Falou a Samuel: você vê a aparência, você vê a beleza, você vê o físico, mas eu vejo o coração. Em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, você vê a gravata, você vê o terno, você vê o sapato, você vê o penteado, você vê a aparência, vê o linguajar, vê a possível sabedoria, mas eu não, eu vejo o coração, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Passou-se todos os mancebos, a Bíblia diz: passou-se todos os mancebos, e Samuel olhou para Jessé e disse: não tem mais ninguém? Mais ninguém? Aí Jessé olha para Samuel: na verdade, Samuel, na verdade, profeta, tem um, mas aquele, sabe, aquele eu creio que não dá, aquele eu creio que não vai, pois nem aparência de rei tem, nem aparência de guerreiro tem, nem pinta de um homem que vai administrar alguma coisa tem. Mas Samuel diz assim: chama ele. Eu creio que aquele formoso, bonitão, boa pinta, quando o pai dele diz: ô Abinadab, ô fulano, vem aqui, chama Davi que está no campo.
Eu creio que ele saiu chutando moita, toceira, pulando cerca, dando chute de bravo, dizendo: olha, mas eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu que tenho que ser rei de Israel. O que eles estão me desmoralizando, e eu ainda tenho que chamar esse pirralho, esse pequeno, esse que não tem serventia para nada. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está vendo o seu sofrimento. As pessoas estão olhando para você, estão achando que você não tem capacidade para nada, mas Deus está dizendo que tem e tem sim. Deus está levantando pessoas com poder e autoridade, ungidos com o Espírito Santo de Deus, para ganhar a guerra e pelear a favor da igreja do Senhor nessa terra, enquanto nós pairarmos. Aleluias. E aquele homem, aquele moço, foi chamar Davi. Quem sabe ele gritou: Davi! E Davi pensou: lá vem bomba, lá vem mais um xingão. Que geralmente, irmãos, aqui os irmãos que moram no interior talvez me entendam melhor. Geralmente aquele que fica em casa, não faz nada, fica sentado, dali um pouco vai ver o pomar, come uma mandarina, parte uma sandia e não faz nada, a não ser comer mesmo. Esse aí pouco é xingado. Esse aí pouco é xingado. Agora aquele que sai, põe a mão no arado, encanga os boi e vai lavrar, dá-lhe um pouco, quebra a canga, chega em casa, diz: mas como é que você foi quebrar a canga, rapaz? Você tem que prestar atenção no teu serviço. Geralmente quem trabalha é quem leva a culpa, e quem está vagabundeando em casa geralmente é paparicado. Era a mesma coisa que acontecia com os irmãos de Davi, eram todos paparicados, tratados em casa, enquanto Davi trabalhava. Aí chamaram Davi, eles, cada vez que chamava ele, era para dar uma bronca, dizer: ô Davi, ali não viu que o urso comeu 2 ovelhas dessa vez? Amanhã você cuida para que não coma. Você viu que o leão comeu mais 3 ovelhas hoje? Amanhã você cuide, presta atenção, é teu serviço, você tem que cuidar. Então Davi, quando olhou para lá e viu chamando ele, pensou: e lá vem mais uma bronca, lá vem mais um xingão, lá vem mais uma cobrança. Mas não, dessa vez era pelo contrário. Dessa vez era o seu irmão chamando, dizia: vem, porque o profeta te chama. E quando ele chega em casa, quando ele chega, Samuel disse: ajoelha-se e derrama o óleo na sua cabeça e diz: você é ungido, o novo rei de Israel. Ali está passando o choro de Davi, que durou aquela noite toda, e ali começou a manhã de alegria do rei Davi. Aleluias. Saiu lá do campo para ser rei. Fique na posição onde você está, irmão. Fique na posição onde você está, irmão. Fique nessa posição. É que no momento certo, essa noite de choro vai passar na sua vida. Eu não sei qual é a noite de choro que você está passando. Quem sabe é discriminação, quem sabe é falta de aceitação, quem sabe é financeiro, quem sabe é doença. Eu quero dizer para você: fique na dispensação do Senhor, adore a Jesus, que o sol da justiça vai brilhar para você nesta manhã. Aleluias. Olha, irmãos, a vírgula. Vamos falar um pouco sobre a vírgula. Irmãos, talvez com o meu português os irmãos não entendam, mas olha, geralmente um casal, quando eles se unem em matrimônio, casam, passa-se um tempo, eles querem ter um filho, eles querem ter um herdeiro, eles querem ter uma pessoa para que seja herdeiro das suas posses. E o marido olha para a esposa para o marido, e combinam, e ali eles coabitam e projetam um filho. A sua esposa, contente, alegre, sorridente: olha, eu vou ser mãe. O esposo: olha, eu vou ser pai. E ficam contentes, ficam alegres, ficam satisfeitos. As irmãs talvez me entendam melhor do que os homens. Eu não tive essa experiência e tampouco vou ter como homem, mas as irmãs tiveram. São 3 meses alegria, 5 meses alegria, 6 meses já começa a ficar um pouco mais triste, que a barriga começa a pesar, começa a ficar difícil, ela já começa a dizer: eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Aquela alegria começa em choro. Aquela alegria que ela teve logo no começo com a sua gravidez, ela começa a se tornar em
choro. E vai indo, chega aos 8 meses, a barriga mais pesada, mais difícil, mais complicado, e começa as contrações, e vai indo, até chegar o dia de dar a luz ao seu filho. Naquele momento de dar a luz ao seu filho, aquela irmã, aquela mulher, aquela que está para dar a luz, ela começa entre aspas, umas gritam mais, outras gritam menos, mas uma coisa é certa: a dor existe, e segundo os médicos, é uma das piores dores que existe na face da terra. Então o que acontece? Aquela irmã começa naquela agonia, e parece que se arrepende o porquê que ficou grávida, mas eu quero dizer que após o seu filho nascer, ela olha para o seu filho, e o seu sorriso sai no rosto de novo. Sabe por quê? Porque ali nasceu o futuro da sua família, ali nasceu a sua alegria, ali nasceu a sua esperança de um dia em que ficar velhinha, ter um filho para ajudar a cuidar. Ali nasceu o herdeiro da família. Dessa irmã, esse irmão começam a ficar contentes, alegres, até mesmo tem uns que têm condições e fazem até mesmo uma festa porque nasceu o seu filho. Mas essa dor de parto tem de passar, essa dor as irmãs têm de enfrentar. Agora, a igreja, ela é chamada de noiva, a igreja, ela é chamada de esposa do Cordeiro, e nós temos que gerar filhos espirituais. Quem tem um chamado para gerar filhos espirituais, o irmão que está aqui, o irmão Alessandro, aquele que tem um chamado de pregar a palavra de Deus, tem um chamado para gerar filhos espirituais. E para gerar esses filhos espirituais, o apóstolo Paulo diz: eu sinto dores como de parto. Muitas das vezes nós sentimos dores como de parto, muitas das vezes nós pensamos em parar, em desistir, mas eu quero dizer que depois dessa dor, a alegria vai chegar, e a pessoa vai poder testemunhar. Aquele que era cachaceiro vai poder chegar em cima do púlpito e dizer: Jesus transformou a minha vida porque foi o irmão que pregou para mim. Jesus transformou, eu só estou aqui porque foi a irmã que me evangelizou. É difícil, é complicado, mas não desista, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Irmãos, conta-se também que uma pessoa, não sei qual é seu grau de sono para dormir ou não. Eu, graças a Deus, não sofro de insônia, que é aquele negócio, nós acordamos na madrugada e não conseguimos mais dormir. Aqui os irmãos talvez não tenham, mas lá no Brasil já se tornou moderno e natural essas coisas. Geralmente, acordo de manhã, ligo um rádio, o rádio não enche. Vai orar, não tem força para orar. Liga a TV, não consegue assistir a TV. Vai para o computador, não está bom. E fica o restante da madrugada por ali perambulando e não sabe o que vai fazer da vida. E se porventura voltar a dormir, parece que o dia não vai amanhecer. Porque segundo algumas pesquisas dizem que quando nós perdemos o sono pela madrugada, o amanhecer torna-se mais longo. O amanhecer torna-se, parece que 4, 5, 6 horas a mais do que o natural. E eu quero dizer que esse amanhecer que se torna mais longo é aquela parte da vírgula na nossa vida. Quem sabe você está passando por uma dificuldade financeira. Quem sabe você está passando por uma dificuldade no matrimônio, na família, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim, não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas de repente você ouviu um pastor pregar dizendo: olha, ore, jejue, busque a Deus, que Deus vai resolver esse problema para você. Aí você creu, acreditou, e a palavra de Deus diz que se você buscar, Deus vai resolver esse problema. Aí você foi, orou, buscou, jejuou e nada aconteceu. Dali um pouco as coisas pioraram mais ainda. Eu quero dizer para você que esse é o período da insônia na nossa vida, é o período da vírgula na nossa vida, e que se nós
prosseguir orando, jejuando, o sol da justiça vai raiar na nossa vida. Pode demorar a amanhecer, pode vir 6, 7, 8 horas mais adiante para amanhecer o dia, mas eu quero dizer que o dia vai amanhecer na vossa vida. Aleluias. Irmãos, conta-se não, é Bíblia. Sabe aquele azeite que usava-se nos castiçais, ali na Arca da Aliança? Antigamente a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, tabernáculo, tenda, enfim. Olha só, irmãos, esse azeite, a Bíblia diz: tomai azeite puro e enchei as vossas lamparinas. O azeite puro que enchia as lamparinas era o azeite de oliva. E segundo a Bíblia, e alguém que conheceu as fórmulas que eram feitas o azeite antigamente, fala-se que para ter azeite puro teria que passar por 7 prensadas. 7 prensadas era o mínimo para começar a fluir o azeite puro. E a palavra de Deus diz que Jesus é a oliveira e nós somos os ramos. E oliveira gera o quê? Azeite. Azeite puro. Só que para gerar azeite puro precisa ser prensado. Precisa ser esmagado. Nós muitas das vezes começamos o nosso ministério, irmão, começamos o ministério, Alessandro, amada igreja, começamos o ministério. Aí veio o profeta, como eu disse antes, profetiza para nós: eis que te levarei por terras aonde você jamais imaginou, eis que te fareis cantor, eis que você cantará e pessoas serão curadas, eis que isso, eis que aquilo, e de repente não acontece na nossa vida, e nós achamos que de braço cruzado nós vamos conseguir, ou quem sabe vem as lutas, as dificuldades, e nós pensamos em desistir. Eu quero dizer para você nessa noite, que é apenas a prensa de Deus, fazendo com que venha sair azeite puro da sua oliveira. Aleluias. Quem sabe você começou a cantar, quem sabe você começou a pregar, quem sabe você começou a ir levando a palavra de Deus, e dali um pouco levantaram-se os caluniadores e disseram que você não tem condições de fazer a obra do Senhor, e de repente você estacionou, e dali um pouco você orou, jejuou. Eu quero dizer para você, e mais assim você está indo, levando devagar, quase parando. Eu quero dizer que é a primeira prensada. Quem sabe você já passou por a primeira prensada, aconteceu um problema na sua família. Quem sabe essa é a segunda prensada, e assim vai indo, segunda, terceira, quarta. Aí de repente você pensa que não aguenta mais, é a quinta prensada. Dali um pouco você diz: Senhor, eu não tenho mais força, é a sexta prensada. E dali um pouco você segue, prossegue, e se você aguentar a 7ª prensada, você será ungido, escolhido e aprovado para a obra do Senhor, e o seu azeite será um azeite puro, aonde gera fogo, e fogo consumidor que queima todo o pecado, toda a maldade, toda a lascívia, toda a impureza, toda a hipocrisia, ungido e escolhido do Altíssimo Deus. Portanto, aguente a prensada, aguente a noite de choro, porque o sol da justiça vai brilhar na sua vida, e você vai poder falar e fazer igual a Miriam do outro lado, dançar e cantar. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Uri karamasumi kantarabakandarabassumi andarai. Ramanas tu mi canterebede karabassumi kandarabassumias. Ramas te mi queas te mi candarabassumi kai. Irmãos, eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei, irmãos. Uma coisa eu tenho para dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas o que eu tenho eu quero continuar repartindo com os irmãos, que é a palavra de Deus, a que limpa, a que transforma, a que purifica, a que rejuvenesce, a que estabelece, a que coloca à frente de tudo a palavra de Deus. Mas irmão Marcos, não é Jesus. Eu quero dizer, Jesus sim, fez o seu sacrifício na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite, mas agora queremos ver transformação, é através da palavra, porque o capítulo 10, versículo 17 de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e nada mais que transforma do que a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que ainda nós não vimos. Glória a Deus. Irmãos, está complicado, está difícil, não está? Está difícil, né, irmão? As coisas, o mundo hoje em dia anda de ponta cabeça. O mundo hoje em dia está do avesso. É a palavra de Deus se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas vamos aguentar mais um pouco, irmãos. Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja. É um pouquinho mais, é difícil, somos ridicularizados, andamos pelas ruas, seremos chamados de quadrados, ignorantes, arrogantes, mas não se preocupe, essa noite de choro vai passar, e nós poderemos cantar lá no céu de luz, só o Senhor é Deus, Santo, Santo é Jesus de Nazaré. Ele nos trouxe até aqui e nos guiou até aqui, e é por isso que nós o louvamos e o adoramos. Só mais um pouquinho, irmãos, só mais um pouquinho. A família está complicada. O inimigo está atacando as famílias hoje em dia, irmão Alessandro, de uma forma em que nós muitas das vezes não compreendemos. É usando filho contra pai, é pai contra filho. Enfim, as famílias não estão mais conseguindo se entender. Está difícil, está complicado, mas eu quero dizer, o sol da justiça está por brilhar na nossa vida. Jesus Cristo está por sair nas nuvens e chamar a sua igreja, e só vai subir aqueles que estão preparados, só vai subir aqueles que estão nessa noite de choro, esperando sem reclamar. Irmãos, se eu fosse citar aqui, nós encontramos muitas e muitas palavras para dizer o que está acontecendo dentro da igreja. Por exemplo, as irmãs estão com um círculo de oração para começar a festa. Quem tem chamado de Deus, quem tem convicção do seu chamado, não briga por qualquer coisa não. Não estou dizendo que as irmãs estão brigando, citei elas por exemplo, porque eu já conheci igreja, talvez aqui existe, talvez tenha, não sei, é o Espírito Santo quem manda nas palavras o qual eu estou proferindo aqui, mas eu conheci igrejas no Brasil, até mesmo na Argentina, que as irmãs começam a brigar por cor de uniforme, se vai ser roxo, se vai ser verde, se vai ser amarelo. Se você tem o chamado de Deus, fique na dispensação do Senhor, que no momento certo Ele vai te usar, e aquela pessoa em que disse que você não era nada, ela vai ter de aplaudir de pé e dizer: Deus é na vida dessa irmã, Deus é na vida desse irmão, porque quem tem o chamado de Deus não briga. Lembramos a história de Abrão. Quando Abrão foi chamado, disse assim Deus: Abrão, sai do meio de sua parentela e vai, que eu vou e tome posse de uma terra que vou te dar por herança. Multiplicar-te-ei, serás tanto quanto a estrela do céu e areia na praia. E Abraão saiu faceiro, contente. Deus falou, está falado. Mas só que Abraão já saiu desobedecendo ao Senhor. Ele diz assim: sai do meio da tua parentela e vai, que eu vou te dar uma terra. E de repente ele olha para a sua esposa. A sua esposa, a Bíblia diz que não é parente, porque depois que casa torna-se uma só carne. Então não é parente, é parte de você. Mas quem mais foi com Abraão?
Quem lembra? Quem foi com Abraão? Quem mais? Quem? Foi Ló. Ló foi com Abraão. E Ló era o quê? Sobrinho de Abraão. E o que era sobrinho de Abraão? Parente de Abraão. Deus falou para ele: sai do meio da sua parentela e vou te dar uma terra. E Abraão começou a caminhar, a andar, fez sacrifício, buscou, orou, jejuou a Deus e fez muitas outras coisas, e nada dessa terra aparecer para ele. E aí passaram-se uns tempos, e os pastores de Abraão contenderam com os pastores de Ló. E Abraão tinha todos os motivos para chegar para Ló e dizer: Ló, a partir de hoje eu te cancho a pau, rapaz, vai para onde você for aqui, ó, mas eu não te quero mais perto de mim. Não, Abraão chamou Ló e disse: Ló, vem aqui. Ló, tá vendo aquela terra? A campina do Jordão, farta, com pastos bonitos? Sim, estou. Tá vendo essa outra aqui com pedras, sem pasto, sem nada, sem água? Tá vendo? Também tô. Escolhe qual lugar que você quer ir. E Ló, que não tinha nada de bobo, escolheu a campina do Jordão. Sabe por quê? Quem tem chamado de Deus, irmãos, no caso de Abraão, no nosso caso, que Deus nos chamou, nos escolheu, não ficamos brigando, irmãos. Quer levar? Leve, porque Deus tem mais para nos dar. Quer laranjado, vai ser laranjado. Quer amarelo, vai ser amarelo. Quer azul, vai ser azul. Porque Deus tem mais para nos dar do que nós ficarmos contendendo e perdendo a nossa bênção. Devemos fazer igual Abraão. E tem uma outra história, né, junto aqui. Ló, quem sabe é o Ló na nossa vida. Nada contra parente, devemos amar os nossos parentes. Estou usando uma tipologia, algo semelhante. Ló era parente de Abraão. Qual é o parente nosso que nós trouxemos lá do mundo quando Deus nos chamou? Qual é o nosso parente? Qual é o nosso parente? Não estou dizendo o seu, estou dizendo o nosso. Quando eu falo nosso, eu estou me incluindo no meio. Qual é o nosso parente? Será que o nosso parente é a ira? Será que o nosso parente é a mágoa? Será que o nosso parente é o rancor? Será que o nosso parente é a calúnia? Será que o nosso parente é a traição? Será que o nosso parente é a lascívia? Será que o nosso parente é a prostituição? Será que o nosso parente é a fornicação? Será que o nosso parente é o adultério? O que é o nosso parente? Eu quero dizer que nós só vamos ser abençoados por Deus. O sol da justiça só vai brilhar entre nós depois em que nós pegarmos o nosso parente que está dentro de nós, o nosso Ló dentro de nós, e dizer: Ló, parta daqui, porque eu quero receber as bênçãos de Deus. Então nessa noite põe-se em pé e coloque esse Ló para correr em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe-se em pé, amada igreja. Quero terminar a palavra. Coloca. Quer ver o sol da justiça? Quer ver a noite de choro passar na sua vida, na nossa vida? Vamos colocar o que está nos perturbando a receber as bênçãos de Deus. Irmãos e irmãs, eu não quero ir mais longe. Sei que os irmãos têm que trabalhar no dia da manhã e não quero deixar ninguém em pé esperando, mas eu quero convidar só aquele. Não precisa chegar aqui e dizer: ó, irmão Marcos, o meu problema é esse, a minha situação é essa. Não precisa dizer. Eu quero convidar só aquele que sentiu no coração em fazer uma nova aliança com Deus. Ah, irmão Marcos, mas eu sou crente há 40 anos. Mas quem disse que para fazer nova aliança com Deus precisa ser novo convertido? Para fazer nova aliança com Deus pode ser com 40, 50, 60 anos de crente. Abraão fez uma nova aliança com Deus quando ele mandou Ló embora. E a Bíblia diz que já fazia 15 anos que ele estava marchando por aquela terra. Então fazia 15 anos que Abraão estava juntamente com Ló. E quando ele mandou Ló embora, ele fez uma nova aliança com Deus.
Eu não sei qual é o nó que pode estar na sua vida. Eu não sei o que pode estar impedindo que o sol da justiça brilhe na sua vida. Eu não sei o que pode estar impedindo o que a alegria possa aparecer no seu rosto, na sua face. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tiver coragem, a partir de hoje você vai ser uma pessoa sorridente. Não um sorriso que você dá sempre, todo dia, quem sabe para o seu amigo, seu marido, sua esposa, enfim, aquele sorriso, aquela paz dentro do seu coração, aquela paz em viver, aquela vontade em viver, aquela vontade em fazer a obra de Deus, aquela vontade em fazer as coisas para o Pai. Eu não sei, se você sente no coração, dê um passo à frente. Eu quero estar orando e profetizando a bênção do Senhor na sua vida. Se não tiver ninguém, eu mesmo assim estarei orando, e Deus estará fazendo coisas grandes aqui nessa noite, em nome de Jesus. Está tudo bem com o restante da igreja? Glória a Deus, irmão. Você tem uma igreja abençoada, você tem uma igreja próspera, mas aquele que ainda sentir no coração, só aquele que sentir, não venha por emoção, só aquele que sentir no coração, venha até a frente, porque Deus vai fazer coisas grandes, e corações serão restaurados, e alianças também. Aleluias. Não tem mais ninguém? Eu vou estar orando. Em nome de Jesus, está profetizando a bênção. Eu não vou orar com imposição de mão a todos, mas eu quero profetizar uma bênção aqui aos irmãos em nome de Jesus. Tem mais alguém? Dê um passo à frente. Não tem? Eu vou estar orando. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, a sua palavra, Senhor Deus, foi ministrada. A sua palavra, Senhor Deus, foi falada. A sua palavra foi de encontro a esse coração, a essa pessoa, a esta vida, a esta alma nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que estão fazendo novo propósito, nova aliança, colocando Ló para correr, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, transforma, capacita, encha, Pai, usa na sua casa, batiza com o Espírito Santo, traz o renovo, traz a paz, traz o sorriso, traz, Senhor Deus, a alegria de volta a este coração, a esta irmã, a este irmão, a esta criança. E me canta, labacarabassu, me canta, ereberecarabassu. Deus, Pai, aqui estão essas irmãs, Senhor, estão fazendo um propósito novo, Pai. Estão aqui, Senhor Deus, em sua presença, Pai. Estão aqui, Senhor Deus, reconhecendo que o Senhor é todo da vida delas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, entra na vida, no coração, transforma. Se for doença, Senhor Deus, cura, sara, Pai. Ó Deus amado, se for qualquer tipo de empecilho, em nome de Jesus, arranca. Aqui, Senhor Deus, está esses irmãos buscando, reconhecendo, ó Pai amado, que são dependentes de Ti, que são pessoas que precisam de Ti. Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz uma nova aliança com eles. Ó Senhor Deus, traz a sua aliança mais uma vez, ó Pai amado, para que o Senhor seja glorificado e o nosso adversário seja envergonhado. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, a minha petição, ó Pai. Oh, aleluias. Aleluias. Agora eu quero chamar, se tem porventura alguém que queira aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Não é trocar de religião, é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e crer no sol da justiça, que Ele vai brilhar, que Jesus Cristo vai aparecer na nuvem de glória e vai arrebatar a sua igreja. Irmãos, quando eu vim para Cristo, pela misericórdia dEle, Ele me segurou a minha vida. Um profeta chegou na minha casa um dia. Por incrível que pareça, diz que santo de casa não faz milagre. As irmãs que estão com as crianças no colo, se quiser sentar, pode sentar em nome de Jesus. O resto, que quiser ficar em pé, fica em nome de Jesus também. Amém? Olha só.
Quando chegou o profeta, meu irmão de sangue, biológico, irmão carnal, a gente nunca valoriza o profeta quando é de casa. E eu não era evangélico, eu não era crente. Eu era maconheiro, ladrão, pilantra, safado, sem vergonha, enfim, tudo que tiver de mal, eu era. E chegou o meu irmão, olhou para mim, eu não entendia muito esses mistérios. Chegou, ei, pá, é isso que eu falo com você. Se você sair essa noite, o inimigo vai usar um dos seus amigos para tirar a sua vida. Ele disse, cai fora, você tá louco. Isso aí você dormiu de barriga cheia. Esse negócio não funciona. Espírito adivinha para mim não cola. Ele disse, não, tá bom, Deus mandou falar. Eu falei, irmãos, isso aqui é verídico, não estou contando história igual muitos pregadores contam, não. O irmão Alessandro conhece parte da minha família, conhece o Marcelo, aquele que mexe com papel, aquele lá que profetizou para mim. Pergunta para ele quando você for lá. Ele profetizou, era 6 horas da tarde. Quando foi 15 para as 10 da noite, um amigo, mas da onça, que andava junto comigo, me deu 2 facadas. E Deus, por a sua misericórdia, me segurou vivo. Eu fui para a UTI e consegui sair vivo. E hoje eu posso contar esse testemunho. Mas como teve muitas pessoas que receberam profecias e desceram a tumba fria sem a salvação, porque o dia de amanhã não pertence a nós, o dia de amanhã pertence somente a Deus. Por a sua misericórdia eu estou aqui, mas muitos fizeram pouco caso do profeta e estão na tumba fria e sem a salvação. Se você sentiu no coração de aceitar a Jesus, dê o seu passo de fé e vem à frente, porque amanhã pode ser muito tarde. Tem aquela canção, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quer a libertação de Cristo? Vem. Não quer? Não vou insistir mais. Agora eu quero chamar somente irmã, irmão, criança, jovem, adolescente, obreiro, aquele que tiver uma enfermidade, seja qual for essa enfermidade. Eu vou estar lendo um versículo da Bíblia, e se você crer, Deus vai curar você nessa noite, seja qual for a sua enfermidade. Não interessa, seja qual for a enfermidade, se você tiver fé, Deus vai fazer. Tá vendo, irmãos? Eu manco, e graças a Deus que eu manco e caminho sem muletas e cadeira de roda. Mas eu estava vindo de Santo Antônio do Sudoeste pelo Brasil, ultrapassando uma carreta, um caminhão. Eu estava de moto e eu bati de frente num carro, num Gol. Estou vivo pela misericórdia de Deus. O médico falou que eu poderia perder a movimentação devido que quebrou e feriu a bacia, e me deu 3 meses de muleta para depois ele fazer uma perícia. E quando eu estava na sala de casa, quando a noite de Jeová apareceu na minha vida, porque o crente é sempre assim, não importa a nação, se é argentino, se é brasileiro, se é pentecostal, se é assembleiano, o crente é quase todos iguais. Lembra de Jesus quando está a luta na vida dele. Lembra, vem na igreja, da glória a Deus, mas vai buscar jejuar, ler a Bíblia, buscar mais de Deus quando a luta está na vida dele. Não é não, irmão? A gente ora para almoçar, ora para dormir, vem na igreja, mas é aquele negócio meio superficial. Mas vai buscar e lembrar de Deus mesmo quando a luta vem. E quando eu estava nessa luta, eu estava em casa lendo a Bíblia Sagrada. E ao ler esse versículo,
capítulo 11, versículo 40 de João, onde diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu disse: eu creio, em nome de Jesus. Eu não estou fazendo isso aqui para me vangloriar, irmãos. É a fé que é o firme fundamento das coisas que ainda você não viu. O médico disse que eu não ia caminhar mais. O médico me deu 3 meses de muleta para depois eu fazer um exame para ver o que ia acontecer com a minha perna. Então, se eu fosse ou escutar o médico, eu não cria. Mas eu li esse versículo e disse: em nome de Jesus, eu creio. Eu levanto e ando. Ando meio manco, ando, mas foi Deus quem fez eu andar, porque o médico disse que eu não ia mais andar. E nessa noite eu quero dizer para você, seja qual for a sua enfermidade, se você crer, eu vou ler esse versículo e Deus vai curar você. Aleluias. Tem uma enfermidade, vem à frente, irmãos. Não perca a sua bênção, não perca. Se você crer, você vai receber. É somente a sua fé. Eu não estou aqui fazendo igual muitos fazem, ficam jogando confetes, contando as historinhas, não. Eu estou aqui dizendo que Deus faz. Deus é um Deus que faz. Amém? Glória a Deus. Irmãs, eu vou ler o versículo. Eu não vou descer a orar para as irmãs, que é o seguinte: Deus me deu essa estratégia para orar sobre milagres. Deus me deu essa estratégia. Tem outros que Deus tem outra estratégia. Tem outros que levantam, põe a mão, outros colocam a mão, cai, outros a doença sai na mão. Eu queria ter a unção daquele pastor, o Maquias Santos, que ele chega assim, ó, levanta a mão assim, se tiver um tumor, ele diz: em nome de Jesus, sai. Queria ter, mas Deus me deu essa estratégia. Então Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Amém? Irmãs, eu não sei qual a enfermidade, Deus sabe, Deus conhece. Eu estarei lendo esse versículo novamente. E se a sua resposta for sim, Deus irá curar. Se a senhora crer, se vocês crerem, Deus irá curar. Amém? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Você crê, irmã? Você crê, irmã? A senhora crê? A senhora crê? A senhora crê? Você crê? Você crê? Você crê, irmão Alessandro? Você crê, obreiro? Amada igreja, vocês creem? Em nome de Jesus eu vou orar. E aquele que creu com fé receberá a sua cura nesse exato momento. Pai, em nome de Jesus, está aqui, Senhor Deus, as irmãs com as suas enfermidades, que não são mais delas, ó Pai. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai, bate em retirada. Elas acreditaram e creram no milagre. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado e seja testemunhado este milagre nesta casa. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero agradecer a oportunidade e o convite do irmão Alessandro e também dos irmãos. Os irmãos que sentirem de achar que devem levar o irmão Marcos pregar na sua casa, no final você pode adquirir o CD a 15 pesos. Amém?